Olá, meus amigos. Voltamos para falar mais um pouquinho a respeito de questões aqui que foram apresentadas, sugeridas e cobradas dos estudantes que participaram dos antigos exames de ordem. Vamos tratar hoje, em particular, de uma questão que envolve elementos da parte geral, assuntos que normalmente são bastante cobrados, tanto nos exames de ordem quanto nos concursos públicos. Tem-se percebido que de 70% a 80% das questões que são ali propostas envolvem temas da parte geral. E isso serve como indicativo ao estudante de que, se de fato ele prestar atenção e dominar bem os assuntos que são tratados lá, ele terá uma grande chance, uma grande possibilidade de êxito, de sucesso no futuro. Vamos então falar especificamente a respeito dessa questão, dessa que foi proposta aqui no exame de 2010, já no terceiro certame daquele ano. Tomás decide matar seu pai, Joaquim. Sabendo da intenção de Tomás de executar o genitor, Pedro oferece graciosamente carona ao agente até o local em que ocorre o crime. A esse respeito, é correto afirmar que Pedro é: alternativa A, coautor do delito, respondendo por homicídio agravado por haver sido praticado contra a ascendente. B, partícipe do delito, respondendo por homicídio agravado por haver sido praticado contra a ascendente. C, coautor do delito, respondendo por homicídio sem a incidência da agravante. E D, partícipe do delito, respondendo por homicídio sem a incidente da agravante. Muito bem, pessoal. Quais são os temas aqui que estão sendo cobrados do concorrente a esse cargo tão ansiado, a esse direito tão ansiado de poder advogar? Vejam, nós temos aqui assuntos relacionados a concurso de agentes ou de pessoas, especificamente no que trata da questão da coautoria e da participação. Nós temos aqui elementos vinculados às circunstâncias incomunicáveis dos crimes. E também temos aqui uma indicação específica acerca de uma das agravantes genéricas. Todas as agravantes genéricas estão taxativamente previstas no artigo 61 do Código Penal. Muito bem. Com relação à questão da coautoria e da participação, fica muito clara a situação no que se diz respeito à questão da separação e da definição do que cada um desses dois institutos quer representar. Coautor é aquele que, junto com outra pessoa, de fato executa os atos necessários para a consumação do crime. Pratica, portanto, os atos que estão descritos no tipo penal. Partícipe é aquele que, de alguma forma, contribui para o resultado, sem que, no entanto, de fato, pratique, realize as condutas que estão ali descritas no tipo penal. Por exemplo, são coautores do homicídio aqueles que juntos seguram a vítima e sufocam, impedindo então a passagem do ar das vias aéreas superiores até o pulmão. Nessa circunstância, ambos são coautores. Entretanto, se um deles pratica o ato definitivamente, segurando o travesseiro, impedindo a passagem do ar, e o outro fica do lado de fora da porta, segurando-a para que outras pessoas não invadam, não ingressem naquele ambiente, esse será então o partícipe. Fica muito clara a situação, a separação é evidente. Aqui, no caso em particular, Pedro, ele foi partícipe e não coautor. Agora, acerca das circunstâncias incomunicáveis, todas previstas ali no artigo 30 do Código Penal. A regra é a da incomunicabilidade. Não devem, portanto, se comunicar as circunstâncias, exceto, excepcionalmente, nas circunstâncias em que tais circunstâncias de caráter pessoal forem elementares do crime, ou seja, sem elas o crime não acontecerá. É especificamente o que hoje se entende a respeito dos crimes de infanticídio, dos crimes de peculato. Para a prática do infanticídio é preciso que a mãe, sob influência do estado corporal, atue contra a vida do filho nascente ou recém-nascido. Todos que com ela contribuírem serão, então, também processados por infanticídio. Haverá, nessa circunstância, comunicação por exceção. Também o mesmo se aplica à questão do peculato. O peculato deve ser praticado por funcionário público no exercício ou em razão de suas funções. Quem com ele contribua, conhecendo da sua condição pessoal de funcionário público, será também responsabilizado pelo mesmo crime junto com ele. Haverá, portanto, comunicação excepcional. Essas são situações absolutamente que fogem do padrão de normalidade.
quando não houver tais situações de excepcionalidade a serem consideradas, prevalece a regra geral, qual seja a da incomunicabilidade. O fato de ser aqui a vítima ascendente de Tomás faz com que a prática possa ser considerada de forma agravada exclusivamente em relação a Tomás, não havendo, portanto, comunicabilidade e extensão para Pedro. Pedro será, portanto, processado sem que se incida sobre a sua pena, na segunda fase da sua condição de fixação, essa condição de reconhecimento da agravante. Portanto, a Pedro não será associada, na hora da atribuição da pena, a condição específica da agravante de ser a vítima ascendente do agente criminoso. Portanto, diante dessas considerações, cumpre como solução adequada a essa questão o que se tem ali na alternativa D, dizendo então que Pedro foi partícipe do delito, respondendo por homicídio sem a incidência da agravante, que fica exclusivamente a ser considerada na hora da fixação da pena de Tomás, o agente principal do crime cometido. Muito bem, senhores, mais uma questão vencida e, com certeza, mais uma oportunidade ímpar de que pudéssemos nos encontrar também está terminando. Espero ter a oportunidade de conseguir reencontrá-los no futuro para outras discussões bastante acaloradas, bastante interessantes a respeito de temas do direito penal. Até lá!